Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom galera, a gente começa a nossa aula de hoje fazendo a correção aí do capítulo 10, tá bom? Com vocês a correção dos exercícios conceituais contextualizados, como a gente sabe, a gente vai fazer agora durante a aula. Mas isso aqui nós fazemos juntos em vídeo, que a gente explica algumas coisas, não deixa algumas lacunas, vamos direto ao assunto para poder não ficar muito longo. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, explique as regionalizações do continente americano a partir de seus aspectos humanos, né, histórico-linguísticos e aspectos naturais. Bem tranquilo aqui, é a pergunta mais longa em resposta, no caso, mas nada demais. Devido à colonização, os aspectos linguísticos dividem o continente em América Latina, que vai do México até a Argentina, tá bom? Formadas por países que falam espanhol ou português. Beleza? Existem outras línguas latinas? Existem. Mas no nosso caso aqui a gente foca em português e espanhol. América anglo-saxônica. Estados Unidos e Canadá são os países que falam inglês, ok? Essa é a primeira divisão. E a segunda divisão, dos aspectos naturais. Bem tranquilo. Divide a América em três. São três blocos. O grande bloco do norte, o grande bloco do sul e um istmo ali no meio, que é a América Central, mais nada. A número 2 pergunta aqui, quais são as exceções linguísticas dentro da América Latina? Jamaica, Trinidad e Tobago, Guiana e Suriname, tá? Guiana e Suriname, a Guiana é francesa, mas ela fala uma língua latina. O Suriname fala holandês, tá? E Trinidad e Tobago e Jamaica falam inglês. Bom, número 3, explica o que foi o Pacto Colonial. Muito simples, o Pacto Colonial era um pacto que definia que as colônias só podiam comercializar com a sua metrópole. Ponto. Era isso. 4. Caracterize a América Latina no período pré-colombiano, antes de Colombo. Tá? Era formada pelos grupos de ameríndios com destaque para os povos maias, incas e astecas, que construíram poderosos impérios. Como a galera da Europa tinha mais armas, eles acabaram destruindo tudo isso, mas os impérios aqui eram bem poderosos. E 5, a América Latina no período, né, pós-Colombo. Aí a gente já fala do período atual. Aí está aqui, ainda sofre com as mazelas da colonização. Os países que se destacam economicamente são Brasil, México e Argentina, que dependem muito da exploração do setor primário, além de ser um continente muito desigual. É basicamente isso, essas são as nossas respostas, tá bom? Quando a gente fala aqui da América pós-Colombo, como eu disse, a gente está falando de hoje, a gente está falando de tudo que a gente passa mesmo. Desigualdade e outra coisa que entra nesse ponto que eu falei aqui para vocês, essa questão da exploração do setor primário, tá? A gente, toda é um mal comum, investe pouco em indústria, tá? Na produção. Isso é complicado, porque a gente vende o produto mais barato, que é a matéria-prima, e consome o produto industrializado, que é mais caro. Aí mexe na balança comercial. A América Central sofre muito mais que isso que a gente ainda, tá bom? Mas, ainda assim, é isso. No mais, assim, temos o Brasil ainda como referência na América, tá? O Brasil fala por México e Argentina, o Chile também, quando a gente está no BRICS, tá? Mas já é tema para outras matérias. Então, fique com Deus. Vamos à nossa aula.